ela liderou o levante que hoje em dia acabou levando à criação do bairro do Pirajá, aqui em Salvador, que foi a criação do Quilombo do Urubu. Uma mulher que tem que ser exemplo de revolução, tem que ser exemplo de todas as mulheres da Bahia, de Salvador, do Brasil inteiro. Por isso que a gente vem dando o nome dessa casa como Preta Zeferina e assim, dialogando também com a realidade das mulheres negras que acontece aqui em Salvador. A Preta Zeferina, ela foi responsável por aqui em Salvador liderar a revolta do Quilombo do Urubu. Foi trazida de Angola para aqui para Salvador e assim como Luísa Maim, ela mobilizava as pessoas através de escritas em cima das marmitas de quentinha mesmo. Se hoje a gente tem uma mínima democracia e a gente já não pode falar abertamente sobre as coisas, imagine uma mulher escravizada que estava tentando reunir indígenas, quilombolas, negros e pessoas recém-libertas de uma forma escondida e que já era revolucionário ainda nessa época. Com o nome de Preta Zeferina em Salvador, deixa tudo mais significativo ainda, porque muitas mulheres estão morrendo, mas a maioria são as mulheres pretas, morrendo, sendo assediadas, não tendo trabalho digno, os piores salários, as piores condições de vida. Saudar Preta Zeferina, né, numa casa de referência, em um espaço de resistência, em um espaço que vai salvar a vida de mulheres, é dizer que não, que a gente vai sim honrar nossas heroínas. Está em alto e bom som o nome de Preta Zeferina para dizer, companheiras, para os quatro cantos dessa cidade, desse estado, que a nossa história ela não vai ser apagada. A nossa história ela não é não só contada, mas é contada de uma forma para que a gente tenha vergonha. Ela é contada de uma forma para que meninas e crianças que já viveram situações de racismo, ou que já foram chamadas de urubu, ou coisa do tipo na escola, não tivessem a autoridade de defender, inclusive, quilombos como o Quilombo do Urubu, porque não conheceram sua história, não tiveram esse direito. Trouxe a força de Zeferina na ponta da flecha, miro e acerto a testa de facho. Sei bem que querem meu couro, mas aqui não vai ter brecha. Minha luta é um ato sem trato com o senhor e capitão do mato. Sou estrangeira no país que se ergue a minha custa, perseguida como Anastácia, mas não falta astúcia. Corpo preto alvejado pra todo lado, com a avó do estado sério, que diante disso é meu nariz que assusta. O estado que deveria ter como prioridade o combate à violência contra as mulheres não está fazendo isso, e nós, com poucos recursos, somente com a consciência de que a gente pode se organizar e que juntas somos fortes, a gente consegue construir grandes coisas, como é uma casa de referência. Inclusive, aquilo que colocam pra gente não é verdade, né? Que nós devemos estar em casa, caladas, né? Recatadas, sem discutir política, sem falar sobre as violências que a gente vive. Um estado que hoje em dia é líder, né, na questão de morte às mulheres, né, de violência às mulheres. Então, as mulheres na Bahia estão sendo mortas. Mulheres negras, mulheres trabalhadoras, tá também na frente desse ranking, né? As mulheres aqui têm sofrido muita violência, têm sido mortas apenas por ser mulher, né? Por existir. A nossa casa de referência, a criação de casas de referência vem com uma necessidade de denunciar o aumento desse caso de violência e dizer que o Estado ele traz políticas, né, traz casas, traz delegacias de proteção às mulheres, mas que esses serviços ainda são insuficientes, porque o nosso próprio sistema capitalista, a estrutura da nossa sociedade, ela usa o machismo e a violência contra a mulher como instrumento para se manter. Falar de uma casa de referência de mulheres é uma questão que é muito ressoante no nosso cotidiano. Então, enquanto mulheres e convivendo cotidianamente com diversos tipos de violência, de assédio, mas de um medo que nos acompanha, se torna uma
coisa que é gritante enquanto reivindicação social. Então, no momento em que a gente não consegue ter respaldo de um governo fascista, mas nem dessas estruturas que deveriam ser estruturas democráticas, é essencial que a gente se organize para criar essas casas de referência, casas de passagem, casas de abrigo. E a gente está falando de uma capital que é essencialmente negra. Essa violência, ela está muito dentro das periferias e ela tem um recorte de raça e de classe que é muito profundo. Então, se a gente não sanar esses problemas, se nós não nos debruçarmos sobre eles, a gente não pode esperar de braços cruzados que o governo faça. Então, desses 66 casos de feminicídio que aconteceu até setembro desse ano, a maior parte desses feminicídios foram com mulheres negras. Então, a gente precisa entender também que a questão racial envolve todo esse processo. Movimento Olga Benário, Margarida Olga, Damares Zeferina, suas vidas são exemplo da luta feminina. Margarida Olga, Damares Zeferina, suas vidas são exemplo da luta feminina. Uma ocupação, hoje em dia, é o equivalente ao que era os quilombos há 100 anos atrás, locais de resistência dos povos que eram marginalizados. E a gente hoje em dia vê as ocupações muito como esse mesmo papel, de pessoas que foram marginalizadas e por isso ocupam um espaço para poder reivindicar seus direitos. Muito importante que a gente esteja construindo mais uma casa de referência, né, e que vai ser a primeira do Nordeste construída pelo Olga Benário. Que vem fazendo uma luta muito grande no nosso movimento de mulheres, né? Se propôs ser vanguarda no Nordeste, fazendo sua primeira ocupação no Norte do Nordeste. Isso é muito importante, né? E eu vim realmente para ter essa experiência, para a gente continuar um debate, da gente construir ocupações de mulheres no Brasil inteiro. E trazendo também, reivindicando essa data internacional que por muitas vezes é apagada, né? Que é uma data de combate à violência contra a mulher, mas que às vezes as pessoas nem sabem que dia 25 é essa data e o porquê. Porque hoje em dia a gente sabe que só a luta organizada ela vai trazer essa emancipação das mulheres. Então, quanto mais mulheres estiverem lutando, reivindicando seus direitos, entendendo os seus direitos, né, na sociedade, entendendo a necessidade da gente destruir esse sistema capitalista para que todas nós possamos nos emancipar e ter nossos direitos plenos assegurados, mais essa luta vai ser possível. Porque quando a gente está unida, a gente se sente mais forte, a gente, né, uma consegue apoiar a outra melhor. Então, essas mulheres organizadas, construindo um movimento de mulheres, né, que luta por elas, pela emancipação delas, não só pela emancipação das mulheres, mas pela emancipação da nossa sociedade, elas vão se sentir cada vez mais parte disso e entender a importância de estar junto para lutar por isso. Eu sou mulher e vou lutar pelos direitos que quero de morar. Eu sou mulher e vou lutar pelos direitos que quero de morar. O bom, o justo, é o melhor do mundo. É por isso que a gente luta. A gente precisa disso para viver. Porque se for para esperar pelo Estado burguês, a gente não vai conseguir nada. Existe na cidade de Salvador, casa de referência, ótimo. Só que na prática não funciona. Teoricamente existe, na prática não funciona. Porque as mulheres não saem desses acolhimentos de uma forma melhor, mais integrada à sociedade. Ao contrário, elas saem mais reprimidas ainda, porque não tem emprego, não tem para onde ir, aí fica pensando se vai voltar ou não para casa do agressor, porque não tem para onde ir. Entendeu? Mas a sociedade faz elas entenderem e se achar culpadas, porque chega numa delegacia e o delegado ainda olha para essa mãe ou para essa menina e fala: ah, você ainda está com esse marido? Ele te agride, você ainda está com ele? É isso que as mulheres ouvem. Casa referência é o momento que as mulheres chegam, a gente acolhe essas mulheres atendendo, né? Psicologicamente, com assistência social, entendeu? Com advogado. Então se tem toda uma preparação, uma rede para poder acolher essas mulheres. E posteriormente, após esse atendimento, a gente ajuda ela até a reconstruir a sua própria vida. Porque uma coisa que a gente tem que entender, quando as mulheres são agredidas, elas são tiradas da sua dignidade. Então, a partir desse momento, uma coisa que o Estado não faz, que eles acham que só acolher resolve e aprisionar as mulheres, sendo que não resolve no final das contas, entendeu? Porque a mulher não consegue retomar sua dignidade.
não consegue retomar a sociedade sozinha, entendeu? Mas aí o debate que a gente vem fazendo nacionalmente é que cada vez mais a gente precisa organizar esses espaços para as mulheres chegarem, serem atendidas, terem uma perspectiva de vida e ela mesma construindo o seu próprio progresso com o auxílio do movimento. Na manhã do dia 25 de novembro de 2021, Dia Internacional do Combate à Violência contra a Mulher, Salvador acordou em festa com o nascer da primeira ocupação de mulheres do Norte e Nordeste, a Casa de Referência Preta Zeferina. Malícia na fuga da milícia que mata Letícia, só tanto de notícia, essa porra não é fictícia. O tempo todo é revista, nunca me vi na revista. Não me pede calma, sou preta, não posso ser pacifista. Tô pra explodir casa grande, bem Django livre. Fuder mente branca, supremacista que me oprime. De legado a ginga que não deixa pilantra ileso. Então diz agora que o quilombo não tem peso. Eu dava aula em 5 escolas quando mataram minha irmã. Denunciar uma violência, infelizmente, a gente é julgada, a gente é colocada como errada. Nas delegacias perguntam, por que você tá com esse homem ainda, se ele te bate? Sendo que a gente sabe que é a realidade das nossas mulheres brasileiras. A gente sabe a realidade de um relacionamento abusivo, né? Tem companheiro do lado de fora, tem polícia ali, tá? A vida tá acontecendo. E a gente precisa ter concentração. Poucos minutos depois da ocupação, a polícia militar já estava na porta da Casa de Referência e logo em seguida a Guarda Municipal. A gente faz esse debate, às vezes o próprio judiciário entende que cabe manter a ocupação aqui. A ocupação organizada, pacífica. A ideia é ter um projeto definido, inclusive um projeto que atende aos interesses da administração pública. E a ideia é que o poder público, a gente sabe que esse imóvel é do município, da administração direta municipal. A ideia é que a administração direta municipal converse com o movimento, dialogue para construir uma alternativa para que esse imóvel ele, de fato, continue exercendo essa função, né? Pelo que eu estou percebendo, vocês estão até varrendo, limpando, não é isso? O pessoal está fazendo isso. De certa forma até de conservação. Tinham companheiros que estavam na frente da casa, mas como prova do abandono, o portão não abria e foi preciso de bastante óleo de cozinha para conseguir entrar. Ao amanhecer, os olhares curiosos se faziam presentes na vizinhança. Por isso, o movimento de mulheres Olga Benário foi de casa em casa, entregar panfletos e conversar com os moradores sobre a necessidade de se ter uma casa de referência pela via do poder popular em Salvador. Nos bairros, a gente vai fazendo processos de panfletagem, de colagem de lambes, e a coisa principal que a gente chega para poder falar para o próximo é: você conhece uma mulher que já foi agredida? E logo as emissoras de TV também apareceram. Por que vocês invadiram, ocuparam esse prédio hoje? Qual é o intuito? Bom dia aos trabalhadores e às trabalhadoras. Então, eu me chamo Giovana, sou do Movimento de Mulheres Olga Benário e hoje a cidade de Salvador nasceu com essa ocupação, fruto da luta das mulheres, principalmente porque hoje a gente entende que a violência contra as mulheres vem só aumentando durante a pandemia, principalmente. Hoje a gente tem aqui um número de feminicídio de 66 casos somente esse ano, até o mês de setembro. Então aumentou 11,8% esse número. Então, a partir disso, desses números que aumentam cada vez mais, a gente não vê que o Estado, o município, fazem medidas e ampliam as políticas de combate contra a violência às mulheres. Então, a gente faz essa ocupação principalmente para denunciar essa realidade, para dizer que se o Estado, não dialoga com essa necessidade das mulheres, o movimento organizado por mulheres está se propondo a isso, e essa casa referência vai servir principalmente de acolhimento a essas mulheres vítimas de violência que cada vez mais vem aumentando, e também para dar uma perspectiva para essas mulheres que cada vez mais precisam disso, de emprego, porque quando a mulher é agredida a gente sabe que perde sua dignidade. Então é uma escola que está há muito tempo sem funcionar, um prédio que não tem função social. Então a gente entende que tem que garantir essa função social, principalmente porque a Constituição garante isso para nós. Então a gente está usando desse direito que a Constituição dá para nós para organizar esse espaço para as mulheres. Essa ocupação por casa de referência para a mulher, Preta Zeferina, ela surge principalmente por conta da demanda da violência que hoje existe na cidade de Salvador e no estado da Bahia. Hoje a gente vê que aumenta cada vez mais os casos e as políticas públicas, tanto da prefeitura quanto do Estado, não se ampliam também. O local se encontrava completamente abandonado
com muito lixo, sujeira, entulho, material escolar jogado por todo lado, e foi preciso de muita energia para limpar o espaço. Nós tivemos baixas incontáveis. Na real já foi uma revolução, já foi uma comunidade. Por cima de sangue derramado, já fomos quilombos e cidades, canudos e palmares, originais e originários. Depois do massacre ergueram catedrais, uma capela em cada povoado, como se a questão fosse guerra ou paz. Mas sempre foi guerra ou ser devorado, devoto catequizado, crucificar em nome do crucificado. Seu Deus é o tal, metal, é o capital, é terra banhada, sangue escravizado. Jesus nunca estaria do seu lado, não estaria do seu lado. Se tiver um carrinho com a pá, dá pra limpar ela rapidinho, velho. Só falta da Ferina e a gente bota pra comportar. E todo mundo, velho. Pela tarde, foi a vez da vereadora Maria Marighella fazer a sua visita à casa. Para registrar aqui um apoio muito importante que acabou de chegar aqui, fazer uma visita para nós, construir possibilidades junto com nós. E é isso, a companheira Maria Marighella. É isso aí, muito obrigada, companheira. Gente, um salve aí para todas as mulheres do Movimento de Mulheres Olga Benário, que hoje estiveram aqui e criaram esse espaço de ocupação, reivindicando o quê? Políticas de proteção às mulheres, de vítimas de violência em vulnerabilidade social. E nós nos solidarizamos com essa agenda. Então eu vejo, enxergo essa ocupação com muito entusiasmo. É um gesto, é um ato, é uma ação que diz não à violência contra as mulheres, todo tipo de violência. E nós nos colocamos à disposição do movimento de mulheres, para a disputa desse espaço na cidade. Por uma cidade que acolha suas mulheres, que protejam suas mulheres e que possa promover direitos. A casa também recebeu o mandato de Hilton Coelho, o Movimento Sem Teto da Bahia e as Mulheres Unidas contra Bolsonaro, além da Secretaria Municipal, a pasta de Promoção da Igualdade Social e a de Políticas para Mulheres, Infância e Juventude. Essa escola, que estava abandonada, entregue aos ratos, agora é um importante centro de combate à violência contra a mulher em Salvador, e logo nos primeiros dias prestou atendimento a mulheres que procuraram a sua ajuda. Eu posso não conhecer a outra pessoa que vai chegar para um atendimento, mas eu tenho certeza que eu vou simpatizar com alguma dor ou vou ter passado por alguma situação pelo simples fato de também ser uma mulher. Acho que é muito importante a gente estar realmente dando uma perspectiva de vida, né? Como as companheiras colocaram, a perspectiva de que a gente tem que ir para a luta de fato, né? As mulheres que vão ser acolhidas nessa casa, nosso papel fundamental é também de mostrar o caminho que a gente deve seguir, que é o caminho da luta, que é o caminho do acolhimento, que é o caminho de dizer que a gente está unida sempre. E a gente vai estar unida para derrotar esse capitalismo, principalmente, para derrotar, que é o principal, é a raiz do problema. A gente está aqui para enfrentar massacres que são estruturais, mas que tem cara também. Então é com a nossa cara que a gente vai resistir. Foi no Olga Benário, né, militando no Olga Benário também, que eu aprendi muita coisa. Foi no Olga que eu me identifiquei como mulher preta, como militante, como precisar lutar pelas minhas, né? Pelas nossas e pelas que estão lá fora também. Da criação de um movimento desse, feita por mulheres e para mulheres, é porque a gente sabe o que a gente passa. Por ser um movimento classista e socialista, a gente foca muito na questão de emancipação das massas e emancipação da mulher mesmo. Com isso, a gente sabe que a única forma que a gente vai conseguir emancipar a mulher é, de fato, com a derrubada do capitalismo. O capitalismo em si, ele só ajuda a perpetuar isso, porque a própria exploração da mulher, ela é um dos pilares da manutenção desse sistema. Para isso, a gente tem que estar a construção de um mundo novo. E como o Olga Benário mesmo colocou, né, pelo bom, pelo justo, pelo melhor do mundo, a gente vai construir o socialismo desse Brasil. E a gente vai estar junto com essas mulheres que estão aí na luta. Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80. Vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Aqui você não entra mais, eu digo que não te conheço. E jogo água fervendo se você se aventurar. Eu solto o cachorro e apontando pra você, eu grito pé.
quero ver você pular, você correr na frente dos vizinhos. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80. Vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Aqui você não entra mais, eu digo que não te conheço. E jogo água fervendo se você se aventurar. Eu solto o cachorro e apontando pra você, eu grito Pex. Eu quero ver você pular, você correr na frente do vizinho. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80. Vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Aqui você não entra mais, eu digo que não te conheço. E jogo água fervendo se você se aventurar. Eu solto o cachorro e apontando pra você, eu grito Pex. Eu quero ver você pular, você correr na frente dos vizinhos. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. E